Paulo e Pedro, e o Concílio de Jerusalém. Priscila Fagundes. Xerém, Duque de Caxias, RJ Brasil. Tetelestai, 2024. 31 PV1. ISBN Gov.br. Como citar? Fagundes Priscila 2024. Terça-feira, 24 de setembro de 2024. Conteúdo direcionado para o ensino do público cristão, formulado pela professora Priscila Fagundes. Introdução. A vida é uma evolução. Não dá para pegar atalhos para chegar aos propósitos. É tão chato escutar a frase, ela quer ser melhor que todo mundo. Não desejo ser melhor que ninguém, mas desejo me superar a cada dia. Para me tornar uma professora, eu tive que necessariamente ser aluna. No começo da minha graduação em Química foi muito difícil, porque Deus escolheu para mim uma direção oposta aos meus sonhos e projetos. Mesmo assim, eu não desobedeci às suas ordens, e segui rumo ao direcionamento de Deus, sem ter a mínima ideia onde isso me levaria. Só obedeci. Na matéria do segundo período da Faculdade de Farmácia, Acidez e Basicidade, em 2015, que tive a noção que o Senhor realmente nos leva a vivermos o extraordinário dele. Me apaixonei e me rendi. Tudo isso após a retirada de um tumor que poderia ter sido meu fim, mas seus planos não sucumbiram diante a minha dor. Eu não gosto de perder tempo. Tempo para mim vale mais que dinheiro, pois o tempo não se recupera após o ponteiro do relógio correr em direção ao segundo adiante. Meus familiares, clientes, amigos, professores e mestres sempre me deram forças, me incentivaram, e eu fui. Deus preparou reforços para eu chegar onde Ele queria. Na área acadêmica existe uma palavra chamada ética, e serve para todas as graduações. Cada curso tem seu estatuto e é regido por um conselho. Exemplo: Conselho de Química, Conselho de Farmácia, Conselho de Pedagogia e etc., além do voto de fidelidade na colação de grau. Desonrar o que você estudou tanto ultrapassa a ética, e tal comportamento poderá evoluir para uma falta de caráter. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, 5 também vós mesmas como pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 6 Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 7 Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 8 Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. 9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10 Vós, sim, que antes não erais povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. 11 Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 12 Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 13 Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano. 14 Quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 15 Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. 16 Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 17 Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2, 9, 17 Toda liderança é constituída por Deus, tanto para instrução tanto para o castigo. Devemos respeitar uma liderança que honre a Deus, e nos submetermos às doutrinas bíblicas ensinadas por esta liderança sem questionamento algum. Mas ao nos depararmos com a profanação e a manipulação do Evangelho, qual seria a sua reação? Responda para você mesma. Talvez você não tenha entendido quem nós somos, e qual é o conselho que fazemos parte, mas vou repetir para vocês. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10 Vós, sim, que antes não erais povo, mas, agora, sois povo de Deus,
que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Um conselho é uma entidade que regulamenta e fiscaliza o exercício de uma profissão. Para nós esse conselho é a Bíblia, a palavra de Deus, o Verbo vivo. Os conselhos regionais são representações dos conselhos federais, ou seja, um órgão maior, e atuam como um braço menor deste. Contudo, você já parou para pensar que conselho fiscaliza a obra de Deus? É, meu povo, às vezes estamos tão no automático que negligenciamos nossas responsabilidades. Todo conselho tem obrigações a cumprir e uma responsabilidade a exercer. Ao subir e se tornar novamente assuntos aos céus, Jesus nos tornou suas testemunhas, Et 1h08, e somos seus embaixadores, 2 Cor 5h20. O conselho eclesiástico tem as funções de 1. Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da função. 2. Apoiar e defender os direitos dos cristãos. 3. Zelar e ensinar oficiais ao ofício. 4. Zelar pelo cumprimento do código de ética, moral e das leis que regem a Igreja de Cristo. 5. Cuidar dos órfãos, viúvas necessitados e estrangeiros, entre outras responsabilidades descritas na Bíblia. Quando deixamos de desempenhar nossos papéis, nossos irmãos poderão se desviar ou profanar o propósito estabelecido por Cristo inconscientemente, assim como ocorreu na Galácia, em Tessalônica, e outras províncias como descritos nas Escrituras. O mesmo que aconteceu com os líderes do passado, ao qual tentaram introduzir um evangelho diferente do ensinado por Jesus, GL 1, pode acontecer ainda hoje conosco, se nós não ficarmos atentos como os bereanos. Paulo fez jus a seu chamado e não envergonhou o Senhor. Lutou bravamente para combater as heresias e todas as vezes que era chegado ao seu conhecimento um desvio moral, ou engodos de falsos mestres como Fileto, Hermineu, Alexandre e outros, mesmo com sua presença limitada por causa das prisões, ele não deixava de exortar a igreja do primeiro século. Enviava-lhes cartas para os líderes das províncias com a intenção de educar, elogiar, exortar e corrigir erros que poderiam se tornar fermentos e levedar todo o evangelho genuíno, podendo levar o povo a voltar a adorar ídolos, e a se prostituírem como descrito nas cartas a Corinto. A porca lavada volta a revolver-se na lama, é um provérbio que o próprio Pedro diz em seu livro, em 2 Pedro 2h22, juntamente com o ditado, o cão volta ao seu vômito. O significado do provérbio é que aqueles que se voltam novamente para o pecado são como a porca que depois de lavada, volta a sujar-se na lama. Ler a Bíblia e fazer tudo errado, sabendo que está errado, é desobedecer ao conselho de Jesus, é como estudar uma fórmula farmacêutica e não colocar na formulação o produto químico principal, e no final das contas, o que era para salvar vidas trará a morte delas. O Evangelho teve um custo muito alto, não podemos banalizar o sacrifício suficiente de Jesus. Até a segunda parte.